Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 14 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero hoje começar essa pregação agradecendo a Deus por cada resposta que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Eu creio firmemente nisso. Se você ouvir todos os dias a palavra de Deus, todos os dias o Senhor vai falar com você. E cada palavra será uma resposta do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor é fiel. Ele nos responde. Ele fala, Ele nos revela o seu amor, os seus planos, os seus sonhos para a nossa vida através da sua palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir a todos, não desistam. Façam desse momento um bom hábito, um alimento diário, assim como nós precisamos do ar, como nós precisamos nos alimentar, assim nós precisamos ouvir a palavra de Deus, fazer dela o nosso alimento, fazer dela o pão que mata a nossa fome, a água que mata a nossa sede. E todos os dias que nós ouvimos a palavra, nunca vai acontecer de alguém dizer assim: nada dessa palavra me tocou. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele todos os dias e a cada passo vai nos revelando o seu plano de amor para cada um de nós. O Evangelho de hoje é uma mensagem muito forte e que todos nós cristãos somos chamados a recebê-la com o coração aberto. O Papa Francisco, falando dessa palavra, do Evangelho de hoje, ele disse assim: somos chamados a viver a liberdade, porque o serviço de Deus é livre. Nós somos filhos e não escravos. Servir a Deus em paz, com serenidade, quando Ele mesmo está à nossa frente e vai tirando aquilo que nos impede de servi-lo. Devemos servi-lo com liberdade. Não é por acaso que quando servimos o Senhor com liberdade, sentimos a paz ainda mais profundamente. É como se ouvíssemos de novo a voz do Senhor dizendo: vem, vem, servo bom e fiel. Contudo, para realizar isso, dizia o Papa Francisco, nós precisamos da sua graça, porque sozinhos nós não podemos. Esclareceu o pontífice. Não é quando chegamos a esse estado de serviço livre, de filhos com o Pai, que podemos dizer: somos bons servos do Senhor. O contrário, devemos dizer simplesmente que somos servos inúteis. Essa expressão quer indicar a inutilidade do nosso trabalho, para nós entendermos que sozinhos
nós nada podemos. Devemos unicamente pedir e dar espaço para que Deus nos transforme em servos livres, em filhos e não em escravos. Eu queria que você pudesse guardar essa frase no seu coração. Devemos unicamente pedir e dar espaço para que Deus nos transforme em servos livres, em filhos e não escravos. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra hoje é uma palavra do Senhor e é uma palavra forte, sim, mas é para colocar no nosso coração o lugar que nós devemos estar diante do Senhor, como devemos servi-lo. E é por isso que o Papa Francisco fala de nós pedirmos ao Senhor que Ele nos transforme em servos livres, servos que não têm medo de servi-lo, servos que não cobram pelo serviço, mas servos que têm a certeza que tudo o que nós fizermos para o Senhor, pelo Senhor, ainda será pouco diante de tudo o que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Nós somos chamados aqui na terra a cumprir a nossa obrigação. Nós cristãos temos a obrigação. Nós somos chamados a fazer a vontade do Senhor, mas fazer a vontade dele conscientes que não é uma troca, conscientes que quando nós cumprimos a vontade do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que é o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E isso é o caminho do Evangelho de hoje, porque nós, cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos, pelo nosso falar, pelo nosso agir, por nossa conduta. Assim como cada um que é o empregado, que sabe as normas da sua empresa, que sabe as regras da sua empresa, ele entra consciente daquilo. Então nós, como empregados de uma empresa, a nossa obrigação é o quê? Desempenhar bem o nosso papel, desempenhar bem aquele cargo que nós somos chamados, aquele ofício que nós temos, sabendo que é o mínimo que nós podemos fazer. E que se nós estivermos cumprindo a nossa obrigação, nós estaremos fazendo o nosso dever. E isso, meu irmão e minha irmã, vem de encontro à palavra de Deus para cada um de nós. Porque nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. E ponto final. Não fazemos e não devemos fazer esperando elogios, esperando recompensa. Temos que fazer porque é a nossa missão, porque nós somos contratados para fazer aquilo. Então devemos fazer bem feito. E quando terminar, nós vamos embora do nosso trabalho com a consciência que nós fizemos o melhor. E trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para o nosso dia a dia, da fé. Nós como cristãos, nós temos sim obrigações dentro da igreja. Nós temos obrigação de respeitar as leis, as regras, respeitar os ensinamentos da nossa fé. No nosso dia a dia, nós temos também as nossas obrigações de respeitar o próximo, de respeitar o limite do outro, para que assim possamos ter uma boa convivência. E nós temos também obrigações conosco. Eu tenho obrigação comigo. Se eu quero viver muito tempo, se eu quero viver bem,
Eu preciso cuidar de mim, da minha saúde, da saúde do corpo, da saúde da alma. Preciso cuidar da minha fé. Preciso me olhar no espelho e sentir bem. Então nós temos obrigações em todas as áreas da nossa vida. E essas obrigações são limites que são colocados para que o espaço do outro possa também acontecer. O espaço do outro seja respeitado dentro de casa. Cada um tem uma obrigação, cada um tem uma missão. E quando alguém deixa de fazer a sua parte, prejudica o outro. No trabalho a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra hoje é para nos alertar sobre a nossa obrigação, sobre o nosso dever de cristãos, meu irmão e minha irmã. Mas nós devemos também ter a consciência de tudo que nós fizermos aqui na terra para o Senhor não ficará sem recompensa nos céus. Mas enquanto nós estamos servindo ao Senhor, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para nós não ficarmos esperando o retorno. Eu creio que o nosso grande erro de cristãos é ficar esperando o retorno. Ah, eu ajudei aquela pessoa e ela nem me agradeceu. Eu fiz isso e aquilo e parece que ninguém notou. Mas você pode ter certeza, tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele sabe. Ele sabe. E no momento certo, nós vamos ter a recompensa. Mas aqui na terra, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já perguntei muito isso para o Senhor. Porque algumas vezes o Senhor falou tão duro, palavras tão fortes, e com o passar do tempo, com a verdade do Senhor sendo revelada a cada dia, eu fui entendendo essa dimensão da força do amor de Deus. Esse amor verdadeiro, esse amor que deseja a nossa salvação. E para nós sermos salvos, nós temos que viver aqui na terra a verdade. Porque o próprio Jesus vai dizer no livro de Filipenses, no capítulo 2, Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de escravo. Jesus veio e cumpriu a vontade do Pai. Jesus não ficou cobrando respostas, ajuda. Jesus veio para fazer a vontade do Pai e Ele realizou a vontade do Pai. Estar a serviço do Senhor deve ser um motivo de honra, deve ser um motivo de gratidão, porque a nossa vida só tem sentido se nós estivermos na presença do Senhor. E Jesus, Ele fala assim tão forte, para nós entendermos que ser servo dEle deve ser para nós a motivação do nosso dia a dia. E que nós nunca devemos fazer nada para o Senhor pensando na retribuição, pensando se Ele vai nos dar algo em troca por aquilo que nós fizemos. Nós não devemos fazer nada para o Senhor e depois ir atrás dEle para buscar recompensa, para dizer, olha Senhor, ontem eu fiz isso e aquilo pelo Senhor e agora eu preciso da sua resposta. Porque não é assim, irmãos e irmãs. Não é assim que nós devemos chegar diante do Senhor. Quando o Senhor diz no Evangelho de hoje, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O Senhor está dizendo isso para nós não deixarmos o orgulho, para nós não deixarmos a vaidade tomar conta do nosso coração,
para nós sempre caminharmos com essa certeza que nós somos servos do Senhor e que a honra, a glória é dele. E que enquanto mais nós o servirmos, nós vamos entender que tudo que nós fazemos não vem de nós, vem dele. Os dons são do Senhor, a dádiva é dele. E que sem ele nós não conseguiríamos fazer nada. Nós não conseguiríamos ser nada. É por isso que o Papa Francisco, ele vai falar sobre essa liberdade de nós pedirmos e darmos espaço ao Senhor para que Ele nos transforme em servos livres, em filhos, e não em escravos. Porque sendo servos livres, nós não vamos fazer nada por obrigação. Nós não vamos fazer nada por medo do inferno. Nós não vamos sentir que é um peso servir o Senhor. Mas sendo servos livres, e sabendo que nós somos filhos e não escravos, nós vamos ter a alegria daquele filho que Jesus conta na parábola, que o pai chega e fala para ele: vai cuidar da minha vinha. Aquele filho que inicialmente fala não, mas depois se arrepende e vai trabalhar para o pai. Aquele filho pródigo, que depois de perder tudo ele volta, porque ele lembra que ele era filho e não escravo, e que tudo que estava ali era seu. E que quando ele trabalhasse na casa do pai, ele nunca iria trabalhar como escravo, mas como um filho livre, como um servo livre. Hoje nós somos chamados a pedir isso ao Senhor. Senhor, me faça entender que eu sou seu servo e que eu te sirvo com liberdade, como um filho que ama o seu pai. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E queria rezar com vocês hoje o Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Nós te bendiremos e te louvaremos, Senhor. E eu te peço hoje que o seu louvor esteja sempre na nossa boca. Que a nossa alma sempre te glorifique, Senhor. Que possamos nos alegrar com a sua presença. Porque o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor está perto daqueles que te buscam com o coração aberto, na humildade. Sim, Senhor. Nesse dia, ouve o nosso clamor. Escuta a nossa oração. E hoje especialmente, meu Deus, eu quero te pedir para mim e para cada irmão e irmã que está participando dessa oração e meditando essa pregação. Como disse o Papa Francisco, nós queremos te pedir e dar espaço ao Senhor para que o Senhor nos transforme em servos livres, em filhos e não escravos. Sim, Senhor, que possamos te servir de todo o nosso coração, sem esperar ou querer nada em troca, porque tudo o Senhor já conquistou para cada um de nós. Que possamos te servir, Senhor, sabendo que a sua herança para cada um de nós já está preparada antes da fundação do mundo, quando o Senhor disser: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.